Oi, pessoal! Eu sou a Jana, esse daqui é o Mundos Paralelos, onde falamos tudo sobre livros e um pouquinho de literatura. Livros e um pouquinho de literatura. Você tá estragando meu vídeo! Obrigada! E hoje nós vamos dar início a mais um quadro aqui no canal, que são os meus diários de leitura. Toda vez que eu ler algum calhamaço, eu vou fazer com vocês os meus diários de leitura. Era algo que eu já fazia ali nas redes sociais e eu resolvi trazer aqui para o YouTube, porque são vídeos um pouco mais longos, então eu acho que fica melhor por aqui. E o livro da vez é Palavras de Radiância, que é o segundo livro da série Relatos da Guerra das Tempestades. Então, ele é realmente um calhamaço. Eu acho que é o maior livro que eu já li até agora. Então, como funciona, pessoal? Eu divido ele em 100 páginas. Então, a cada 100 páginas, vou fazer um vídeo aqui para vocês, falando mais ou menos os pontos principais do que foi acontecendo. Então, tem spoilers, tá? Então, se você ainda não leu esse livro e tem vontade de ler, e se incomoda com spoilers, vem ver esse vídeo depois, porque realmente vão ter spoilers, porque é um resumo das 100 páginas. E vamos lá. Vou deixar ele aqui bonitinho. Isso. Enfim. E, gente, eu sempre tenho a minha colinha aqui, porque eu vou anotando tudo que eu acho de importante que vão acontecendo. Eu vou fazendo os meus resuminhos. Então, se vocês me verem olhando para baixo, é por conta disso. Mas então vamos lá. Então, essas primeiras 100 páginas, eu achei que já aconteceu bastante coisa. Preciso espirrar. Então, a gente começa ali no prólogo. O prólogo, a gente vai ter a visão da Jasná, do dia em que o pai dela foi morto. Então, ela estava ali, vendo uma sombra. E essa sombra estava se comportando de uma maneira bem estranha ali. E isso não era a primeira vez que estava acontecendo com ela, já tinha outras vezes que ela estava vendo isso. E aí, de repente, essa sombra se transformou em um homem. E aí, quando ele se transforma nesse homem, tudo à volta dela muda. E aí depois ela fala que é uma experiência, isso que ela estava vivendo e tudo mais. Mas é algo que é bem vívido. E depois a gente sabe ali que são a parte que ela consegue fazer a transmutação, né, e tudo mais. E aí, a gente, nessa mesma noite, é quando acontece a morte do Gavilar, que é o pai da Jasná, né? E ela vê isso acontecendo. Ela escuta, né, o barulho e tudo mais, então ela vai até o quarto. E ela vê quando o pai dela é assassinado. E aí, quando ela tá ali no quarto, que acabou de acontecer, chegam 3 parchimenianos que fazem parte ali do conselho e tudo mais. E eles falam para ela que eles são os culpados pela morte do pai. E aí, primeiro, ela não entende muito bem o porquê e tudo mais. E aí, depois, eles falam que é porque foram eles que mandaram matar o pai. E aí, eles sabem que, na realidade, eles só foram ali os que se entregaram, mas que teve várias outras pessoas que fizeram isso e que aproveitaram que eles estavam se entregando para fugir. E, enfim, então, esse é o prólogo. Aí lá no capítulo 1, a gente vai ter a Jasná e a Salam num navio. Elas estão voltando para... Voltando não, né? Elas estão indo para as planícies quebradas. E ali a Salam tá refletindo muito sobre o quanto ela mudou, né? Nesse tempo que ela ficou com a Jasná, o quanto ela se transformou em outra pessoa, o quanto ela mudou realmente. E inclusive os marinheiros ali que tinham levado ela até a Jasná e que agora estavam levando elas para as planícies quebradas, notaram essa mudança dentro dela e o quanto ela tá mais confiante, né? E ela realmente começa a refletir sobre isso e ela percebe como ela mudou. E aí, tanto que assim, ela vê uma espécie marinha lá, que é um bicho enorme, e que ninguém nunca desenhou ele inteiro, porque você só consegue ver a casca dele por fora.
que é como se fosse a casca não, né? Como se fosse uma concha. E, enfim, e quando ele morre, ele se decompõe muito rápido. Então, realmente não conseguem ter desenhos dele completo. Então, ela quer se pendurar ali dentro do mar para ver como é que é por baixo para ela desenhar. E, enfim, aí todo mundo acha que ela é meio louca, mas ela, enfim, ela fala que não, que ela quer fazer aquilo. E no final das contas ela faz, tá, gente? Então, a Jasná e a Salan conversam muito sobre Shadesmar, que é o mundo dos Esprenos, e que poucas pessoas têm acesso a esse mundo. E acredito que esse livro vai focar bastante nesse tema, porque, enfim, acredito eu. E aí a Jasná fala um pouco o quanto ele é criado pela mente, né? O quanto as pessoas acessam ele pela mente, que não é todo mundo que consegue acessar, e enfim. E aí elas conversam um pouco sobre os esvaziadores, que eles são uma grande ameaça, que eles, né, já foram uma grande ameaça, que eles já destruíram o mundo uma vez e que eles continuam sendo uma grande ameaça. E que da última vez que eles atacaram, eles não morreram de fato, eles se dispersaram e foram. Eles foram viver como pessoas normais e estão ali ainda vivendo entre todo mundo. E tem uma grande chance deles voltarem e logo. E que é justamente isso que elas querem deter, principalmente a Jasná, né? Toda a pesquisa dela é justamente para isso. E aí também a Jasná fala, né, com a mãe dela e pede ajuda ali para Salan, porque por conta do transmutador dela e da família, né, que a Salan fica bem preocupada com a família e tudo mais. E aí ela pede ajuda para a mãe dela. A mãe dela fala que vai tentar consertar o transmutador deles. E, inclusive, ela teve uma conversa de casar a Salan com o Adolin, né, que é o primo dela. E a Salan acha a ideia maravilhosa dela casar com o Adolin e tudo mais. E enfim, ficamos por aí. Então a gente tem a Ponte 4 já no acampamento ali do Dalinar, como homens livres. E enfim, e aí eles ficam discutindo ali se realmente eles podem confiar no Dalinar. Mas o Kaladin fala que é a única maneira deles continuarem sendo livres, né? Deles não serem mais carregadores de pontos ou escravos. E que essa é a maneira. E aí ele começa a montar uma estrutura de poder ali, né? De hierarquia, para poder comandar o exército ali que foi designado a ele. E também, como eles são guardas pessoais agora do Dalinar, ele também precisa fazer isso para proteger o Dalinar e a família. E também ele tem ali 1000 soldados para treinar. E aí ele também precisa fazer isso. Então ele designa ali as pessoas que ele já conhecia da Ponte 4, os de mais confiança. Ele já começa a fazer ali uma estrutura de poder para poder fazer isso. E aí eles pegam o nome Ponte 4, que era a pior coisa que poderia acontecer com qualquer pessoa, e eles tomam isso para eles e mudam o significado e fazem disso a identificação deles e colocam isso como sendo algo bom, algo positivo e mostrando que eles são a Ponte 4 e o quanto é bom ser parte da Ponte 4 e o quanto isso é positivo e o quanto eles têm orgulho de ser da Ponte 4 e de ter passado tudo que eles passaram e estarem ali. Então, eles usam esse nome com orgulho. E aí a gente volta um pouquinho lá para Jasná e para Salan. E aí a Jasná tá contando para Salan justamente explicando, né, que cada pessoa às vezes consegue fazer esprenos diferentes e que justamente as duas são isso porque elas são de ordens diferentes. E aí a Salan consegue criar um cripto, que são aqueles homens que ela via com a cabeça de símbolo, e que ela é a única em milênios que consegue fazer isso e que consegue interagir, né, com um.
Então, ela vai focar bastante nisso, em interagir com ele, entender ele ali. Então, essa é a tarefa dela no momento. E aí, por fim, a gente tem o Dalinar, dentro de uma visão ali, né, das visões que ele tem, que agora ele já sabe que é o Todo-Poderoso que manda para ele. Enfim, ele sabe que são visões e que é o Todo-Poderoso. E aí agora ele tenta falar tudo em voz alta para Navani poder escrever e eles poderem descobrir o que realmente eles precisam fazer e tudo mais, quais são as dicas que o Todo-Poderoso tá mandando para eles. E nessa visão, ele entende que ele precisa refundar os Cavaleiros Radiantes. Então, nas primeiras 100 páginas, temos tudo isso acontecendo. Eu achei que aconteceu bastante coisas pelas primeiras 100 páginas de um livro, principalmente de um livro que tem 1.400 páginas. Então, acho que realmente vai ser um livro com muitos acontecimentos. Como é um livro de Brandon Sanderson, né? Então, eu realmente sou apaixonada por esses livros. Caminho dos Reis, para mim, foi um livro maravilhoso. E esse aqui eu tô contando que seja assim também. E o começo já está sendo, então tenho altas expectativas para ele. Esses vídeos aqui que eu faço diários de leitura são vídeos extras aqui do canal, tá? Para vocês saberem. Então eles não saem direitinhos nos dias em que a gente tem os vídeos. Eles são extras aos vídeos que saem de terça, quinta e sábado. Então, eu vou postando eles conforme eu for lendo essas 100 páginas. Então, eu vou gravando conforme eu ler. E aí já vou postando para vocês. Então, ative o sininho se você quiser receber as notificações, porque não sei quando eu vou postar exatamente esses vídeos. Então, se você quer acompanhar, ative o sininho para saber quando eu postar eles, para você receber aí a notificação. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha com quem você acha que vai gostar desse vídeo. Deixa no seu comentário se você já leu, se você tá lendo, se você quer ler esse livro. E vamos conversar aí um pouquinho pelos comentários. E o vídeo de hoje é esse. Muito obrigada. Então, tchau e até o próximo vídeo.